Bom dia, SafeWork. Motorista que durante sua jornada eventualmente tem contato com caçamba de lixo urbano. Deixa eu ver que acho que ele continua a pergunta aqui no outro negócio. Motorista de caminhão de lixo urbano teria direito a adicional de insalubridade? Depende, o SafeWork. Por quê, cara? Porque não existe enquadramento adicional de insalubridade por função. Tá? Não existe enquadramento adicional de insalubridade por função. Então você tem que analisar os riscos. Quais são os riscos? O que você tem que analisar de risco de motorista? Às vezes ruído, dependendo do tipo de caminhão, vibração, né? Dependendo do caminhão, se não tem ar-condicionado, às vezes calor. Né? Então você tem que analisar os riscos que são passíveis de enquadramento de insalubridade. Mas eu acredito que você está falando de agentes biológicos, né, cara? Você está falando de agentes biológicos. Cara, em relação a agentes biológicos, você tem que verificar certinho as atividades. É possível um enquadramento? Eu vejo que é possível. Mas todo motorista vai receber adicional de insalubridade por coleta de lixo urbano? Não necessariamente, porque você tem que verificar. O processo de coleta e industrialização de lixo urbano pode gerar enquadramento adicional de insalubridade? Grau máximo? Pode. Porque o processo de coletar o lixo, né, o camarada que está operando o caminhão ali, isso faz parte do processo de industrialização do lixo. Então, pode haver enquadramento? Eu vejo que pode sim. Cara, eu sei que isso tem algumas discussões, tem alguns colegas que não concordam com esse direcionamento que eu estou falando, tá? Tem alguns colegas que não seguem muito esse caminho. Mas o operador o motorista de caminhão, ele pode sim ter enquadramento, assim também como pode não ter. Então tem que avaliar certinho a atividade dele. A atividade dele pode caracterizar como coleta de lixo ou até mesmo industrialização de lixo urbano, tá? Então você tem que avaliar a permanência, como que a atividade é executada, como é que é a exposição do trabalhador, se ele está exposto, se ele não está exposto ali aos agentes biológicos, se ele está protegido, ele só trabalha um caminhão gabinado, né, em nenhum momento ele sai, ele só fica ali, né, ele não tem exposição àquele lixo, ele só, de fato, só está dirigindo o caminhão, então às vezes pode não ter enquadramento. Então, cara, tem que analisar certinho. Pode sim ter enquadramento. Eu vejo que o processo, o motorista de caminhão, ele está participando do processo de industrialização do lixo. E esse processo pode haver enquadramento. Volto a te dizer. Tiago, é uma regra? Não, cara. Eu analisaria caso a caso. Eu analisaria ali como é que a atividade é executada, como que ele faz, né, qual que é a exposição dele ao agente biológico, se de fato tem, se de fato não tem, se as medidas de controle ali seriam eficazes ou não, no caso principalmente a proteção coletiva. Então eu analisaria todos esses fatores para saber se de fato há ou não enquadramento nessa atividade, tá bom?